O sonho do Porto de Mar. Os sonhos de crescimento piauiense coincidem com a busca de uma saída pelo mar. Por ele trocamos vastas extensões de terra no interior por uma ponta de litoral. Desde esse tempo, já sonhávamos com um porto. O porto de amarração favoreceria nossa aproximação com o Brasil litorâneo e a Europa. Envolveu gerações de brasileiros piauienses que nele sempre enxergaram uma oportunidade única de bons benefícios fortalecidos pela existência do rio Parnaíba, banhando longilíneo território estadual. A construção do porto, agora já denominado de Luiz Correia, teve início no ano de 1976. Sofreu inúmeras paralisações que o mantêm inconcluso até 2010. Hoje, já não cabe mais a discussão se o Piauí precisa ou não de um porto de mar. Se teria ou não força para impulsionar a economia piauiense. Precisamos concluir a sua construção. E mais que isso, planejar a sua operação de forma que cumpra a missão para a qual foi concebido. Servir de canal de escoamento da produção piauiense, facilitando o fluxo de mercadorias em favor da maior competitividade. Assim, no dia 6 de maio de 2010, um grupo de empresários piauienses partiu para o Ceará em busca de informações sobre o funcionamento do Porto do Pecém e as alternativas comerciais e de desenvolvimento para o Porto de Luiz Correia. Aqui é o Porto de Pecém, no estado do Ceará. Uma mega estrutura que permite e mudou a economia do Ceará. E o Piauí utiliza também para exportar o que produz e importar o que é necessário. Toda essa estrutura do porto, seus equipamentos, custaram ao estado do Ceará 350 milhões de reais. Comparando com o Porto de Luiz Correia ainda incompleto, o Piauí já gastou mais de 100 milhões de reais com estrutura ainda incipiente e sem equipamentos. A presença empresarial à viagem pode se tornar uma oportunidade única de construir uma articulação entre os setores privado e público, capaz de fazer organizar uma proposta de governo que respeite dois eixos fundamentais: necessidade de arrecadação de impostos de um lado e, de outro, possibilidades de lucro e dinâmica de mercado capazes de fortalecer a economia e a geração de empregos. Esse porto exportou no ano passado 8 mil toneladas da produção do Piauí, principalmente cera de carnaúba e mel de abelha. E importou através do Pecém 91 mil toneladas, 10 vezes mais do que nós conseguimos exportar. Então essa é a lição que nós aprendemos aqui com os cearenses, porque eles tiveram cuidado de fazer um planejamento técnico da construção do porto, sua viabilidade econômica, coisa que não foi feita no estado do Piauí. Dois pontos a destacar. Ficaram nítidos os entraves do desenvolvimento econômico do Piauí, principalmente quanto à articulação da proposta de construção de um porto no estado com o restante de sua economia. Depois, notou-se que o papel do governo estadual é definitivo, no sentido de articular forças técnicas, econômicas e políticas para terminar a construção do porto e também encontrar a sua vocação. É preciso que o Porto de Luiz Correia seja conduzido e construído e concluído, e principalmente funcione, sem que seja uma atividade política partidária. Ela tem que ser conduzida com conhecimento técnico, como foi feito aqui, através da Universidade Federal do Ceará, de uma assessoria de japoneses e de toda uma quantidade de técnicos que viabilizaram o porto por um preço bastante baixo. Agora, só na expansão vai se gastar mais do que a sua própria construção. A economia piauiense não tem sido pensada em suas principais potencialidades, como um todo integrado que se articula internamente nas diferentes regiões do estado e também a partir de sua articulação como uma economia internacionalizada. O porto tem sido uma prioridade de discurso e, na intervenção prática,
não conta com apoio institucional do governo do Piauí. Os recursos carreados para a obra têm sido até hoje decorrente de emendas parlamentares do senador Mão Santa e não estão disponíveis em quantidade suficiente para dar terminalidade à obra. Além disso, restam questões técnicas e operacionais que precisam ser discutidas com perspectiva orientada a dar competitividade ao porto que irá nascer. Essa expansão do porto do Pecém aqui no Ceará se deve principalmente à nova fronteira agrícola do Piauí, os cerrados lá do Piauí, com a produção de soja principalmente, com a exploração das jazidas de ferro da região de Paulistana, que vão utilizar aqui o porto de Pecém, trazendo divisas para o Ceará, trazendo empregos para o Ceará, porque a nossa riqueza não pode ser exportada pelo porto de Luiz Corrêa, mas aqui pelo Ceará. Esse é o fato. A proposta de Silvio Mendes, após conhecer as duas experiências e os contrastes evidentes de presença e ausência do poder estadual e federal nos projetos do Pecém e de Luiz Corrêa, é de uma articulação estadual de forças empresariais, técnicas e políticas para duas finalidades: garantir os 65 milhões que finalizariam a obra e também para criar no seu funcionamento as condições de competitividade e integração comercial necessárias ao sucesso do empreendimento. E estamos aqui para aprender com quem já fez, para fazer o que tem que ser feito pelo Piauí. E aí mudar seu destino, mudar o destino do Piauí, principalmente garantindo o seu crescimento e que o desenvolvimento chegue para mudar a vida das pessoas. Cabe politicamente pensar que a prioridade do porto é a oportunidade de construir uma proposta estratégica de desenvolvimento estadual pensada sob o ponto de vista da articulação das vocações estaduais, possibilidades de integração territorial e de alternativas rodoferroviárias de integrar o Piauí ao restante da economia do país pelo lado da produção. E também de dar dinâmica a uma articulação do setor produtivo estadual às instituições de pesquisa e desenvolvimento.